Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Bruna Saldanha, eu sou fundadora da Will e hoje nós vamos continuar com o módulo 1 e vamos aprender um pouquinho mais sobre dois autores muito importantes para a pedagogia mundial, mas que são, além disso, a base da pedagogia da Will. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente aprender um pouquinho mais sobre Paulo Freire e Célestin Freinet. Então vamos lá, começando. Paulo Freire e Célestin Freinet foram dois pedagogos muito importantes, não são contemporâneos, são de épocas diferentes, mas que tiveram uma enorme contribuição para a pedagogia no mundo inteiro. Muito orgulho de dizer que Paulo Freire era brasileiro, e apesar da nossa perspectiva decolonial, a gente tenta focar muito em autores latino-americanos, brasileiros. Nós utilizamos a Maria Montessori, é bom a gente ter uma mulher por aqui, e o Célestin Freinet é europeu, francês, mas era um anarquista com uma visão política muito legal, que eu acho que é muito importante para a gente trazer e readaptar para o Will. Então, vamos começar um pouquinho com alguns esclarecimentos, né? Neste treinamento, a gente vai dar o foco nas teorias e não nos métodos, né? Paulo Freire, por exemplo, educou muito EJA, educação de jovens e adultos, alfabetizou muitos adultos e trouxe a possibilidade política e de entrada no mercado de trabalho, mas mais do que educação só para o mercado de trabalho, né? Ele trouxe a possibilidade de autoestima para muitos adultos brasileiros. E o método dele foi incrível, alfabetizou em 40 horas mais de 300 pessoas. Mas nós não vamos utilizar necessariamente este treinamento para focar no método dele. Nós educamos crianças, apesar da gente trabalhar com crianças na idade de alfabetização, nós não estamos aqui substituindo o trabalho da escola formal, nós estamos agregando o trabalho da escola formal no momento de contraturno. Então, a gente não vai focar muito no método do Paulo Freire, por exemplo. Nem tampouco no método do Freinet. Mas eu acredito que as teorias pedagógicas deles é quase como se fosse um estilo de vida, uma forma de pensar a vida. São muito importantes para a gente definir a pedagogia do afeto. Basicamente, a pedagogia do afeto e a pedagogia política, que é muito importante para nós da Will. A gente vai priorizar também a educação ambiental, ou seja, a gente vai trazer as teorias desses dois educadores para a educação ambiental, focando muito na educação ambiental crítica, né, que é o nosso foco principal com a nossa educação, e a gente vai adaptar a realidade do século XXI latino-americano, né? Então, foram educadores importantíssimos, mas que não são contemporâneos nossos, e eu acho que eles vão ser a base da nossa educação, mas é uma educação feita por muitas mulheres latino-americanas, em Saquarema, então é sempre importante a gente adaptar a realidade, né? A nossa realidade. Teorias que nos servem, que são muito importantes para a gente, mas que têm que ser adaptadas à nossa realidade, que é do século XXI e é uma realidade latino-americana. Então, Paulo Freire é o nosso patrono da educação brasileira, educador, filósofo, um homem importantíssimo para o nosso país, que muitas vezes tem sido atacado politicamente, nesse momento político nefasto que aqui no Brasil estamos vivendo, em 2021, com o governo federal atacando todas as formas de educação crítica, mas nós estamos aqui para resistir e existir com muita felicidade e afeto na nossa educação, né? E o Paulo Freire diz que ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. A prática a prática e a reflexão da prática são dois conceitos chaves para o Paulo Freire, né? Como ele vem de uma realidade pobre e ele está muito conectado à classe trabalhadora, a pessoas pobres que precisam daquela ação ali para conseguir ter alguma oportunidade na vida, oportunidade política, oportunidade de emprego, oportunidade existencial, oportunidade humanitária, ele foca muito na ação. Ele não quer que a gente fique muito numa reflexão maravilhosa, que é muito comum aos acadêmicos. Ele quer ação. E a reflexão sobre a prática. Ele quer ação. E ele quer que a gente tenha uma ação refletida, para que a gente também não saia metendo os pés pelas mãos, né?
E é muito importante essa frase, a gente priorizou essa frase aqui no nosso treinamento, porque é importante a gente dizer que esse treinamento aqui é exatamente uma formação de educadores, que ninguém nasce educador, né? Como Simone de Beauvoir fala também, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. A mesma coisa com os educadores, isso faz parte da nossa subjetividade, uma das facetas da nossa subjetividade, quando a gente se torna educador. E tem técnicas, né, para isso. E é para isso que a gente está aqui nesse treinamento da Will. E é muito importante nos formarmos e informarmos cada vez mais para que a gente possa ser o melhor educador possível, educadoras possíveis para as nossas crianças. Então, Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife, nordestino, e faleceu em 1997, já em São Paulo, depois de muitos anos morador de diversos países, porque ele sofreu exílio, né, durante a ditadura civil-militar. E hoje é conhecido mundialmente pela sua contribuição acadêmica e política no campo da educação. Ele é autor de Pedagogia do Oprimido, o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo, né? Então, esses dias eu vi uma frase importante de eu deixar registrada aqui, que é que Paulo Freire não estudou em Harvard. Harvard estuda Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido é um livro que vem depois de algumas outras publicações, como Pedagogia da Autonomia, que é um livro que talvez seja mais interessante para quem se interessar, começar por esse livro, que é um pouco mais simples. Mas Pedagogia do Oprimido é uma obra de arte, um trabalho acadêmico de excelência, que nos traz esperança, né? Traz muito o verbo criado pelo Paulo Freire, esperançar. Paulo Freire, né, ele traz o conceito de educação bancária, tecnicista e alienante. Se vocês lembrarem um pouquinho do nosso último vídeo, que a gente fala de educação não contábil, né, é sobre esse tipo de conexão pedagógica que a gente está falando ali, né. É um conceito de uma educação bancária, tecnicista e alienante, porque se trata de uma educação sem estímulos à consciência crítica, estímulos à reflexão ou transformação da realidade, onde os alunos são meros recipientes a serem preenchidos de informações pelo único dono do saber, o professor. Então, o que é isso? O professor chega ali na frente do quadro, passa vomita um monte de informação para a criança, espera que aquela criança vai decorar aquela informação e que vai dar graças a Deus que ela está tendo aquela informação toda passada para ela ali. Afinal, o professor é o único dono do saber, é o cara que detém todas as informações do mundo, é uma criança, quase uma criança do século XVIII. Não tinha outras formas de comunicação, né, de mídia. Se bem que a criança do século XVIII também já tinha outras formas de comunicação, né? Mas não tinha mídias digitais presentes que davam acesso a saberes do mundo inteiro, né? E por isso que é muito importante a gente frisar, né? Tem um autor chamado Martim Barbero, que ele diz que o professor não tem que ser um informador, ele tem que ser um formador. Então, é isso que o Paulo Freire está falando, que muitas vezes o professor age como se ele fosse só um informador. Ele só dá dados, estatísticas, dados técnicos ali para aquele aluno e não forma caráter, não forma um cidadão crítico, né? E aí, por isso mesmo, o Freire propõe uma educação onde o educando cria seu próprio caminho de aprendizagem, através de seus saberes prévios trazidos consigo antes mesmo de adentrar o espaço formal de ensino. Então, é aquilo que a gente também já discutiu um pouquinho no outro modo. Cada aluno traz consigo a sua subjetividade, né? Como a Maria Montessori falou também, como vocês já aprenderam na nossa última aula. Cada aluno traz a sua subjetividade consigo, já teve uma outra vivência fora daquele espaço de ensino formal ali que ele está, e esses saberes prévios têm que ser utilizados, eles fazem parte de quem aquele aluno é, e vai ser muito mais fácil para o aluno acessar novos saberes se ele construir uma ponte, né? Uma ponte científica, né? A humanidade funcionou assim ao longo dos séculos. A gente pega saberes que outros seres humanos passaram para a gente, e dali a gente constrói novos saberes. É assim que funciona no âmbito individual também. Nós temos saberes prévios e a partir desses saberes prévios a gente consegue avançar no nosso aprendizado.
Então, Paulo Freire traz aqui, né, no seu centenário, esse ano foi o ano do centenário do Paulo Freire, que uma data que deve ser celebrada, mais uma vez, retificando aqui, que é muito importante a gente celebrar e valorizar esse educador, esse pedagogo político, esse ser humano que modificou e colaborou para a vida de tantas pessoas, né? Então, aqui fica essa exaltação ao nosso patrono. E ele diz que seres humanos não vão além da situação concreta, né? Então, por exemplo, quando ele foi exilado no golpe militar de abril de 1964, ele diz: as possibilidades que eu tive para transcender os limites de uma cela pequena, na qual fui preso depois do golpe militar de abril de 1964, não foram suficientes para mudar minha condição de prisioneiro. O que ele está querendo dizer com isso? Que apesar de ele estar, né, na prisão, na época, ele chegou até a educar alguns guardas que estavam ali na prisão com ele. Ele teve, sim, possibilidades de transcender teoricamente, de transcender intelectualmente. Quando você tem um livro na mão, você pode transcender, não importa aonde você esteja. Entretanto, isso não é suficiente para mudar a condição, isso não foi suficiente para mudar a condição de prisioneiro dele. Então, com essa frase, né, e dizer que os seres humanos não vão além da sua situação concreta, tem muito a ver com o entendimento da realidade social e econômica que o Brasil vive. Ou seja, não adianta a gente pensar numa educação que não seja, como os nossos pilares diz, socialmente justo e ecologicamente sustentável e economicamente viável. Nós vivemos num país onde crianças não têm oportunidades. Então, não adianta você dar um livro e um papel para aquela criança e uma caneta para aquela criança e acreditar que aquilo ali vai mudar radicalmente o futuro daquela criança. Ela precisa ter o que comer, né? Já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Aquela criança precisa ter o respeito às suas subjetividades. Aquela criança precisa ser tratada de forma holística. Aquela criança precisa ter noção de que a família dela também tem que ser educada em conjunto, de forma comunitária, de forma cooperativa. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, que não tem como a gente ignorar a realidade social, a realidade concreta. As pessoas precisam ter moradia, as pessoas precisam ter comida, as pessoas precisam ter médico. Então, os seres humanos estão ligados à situação concreta dele. Por mais que a pedagogia seja incrível, se aquela criança não tiver comido, ela não vai conseguir se concentrar. Por mais que um projeto político-pedagógico seja perfeito, super bem elaborado, se aquela criança não conseguiu dormir porque estava chovendo dentro da casa dela, ela não vai conseguir chegar onde ela tem que chegar pedagogicamente. Ela não vai conseguir construir o próprio caminho de aprendizado dela, porque ela não tem o básico. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente está falando de educação no país. Né? E é por isso que a Will atua muito na parte da alimentação, na parte do trabalho com a família, na parte de um trabalho comunitário, porque a comunidade faz parte do que a gente está querendo construir. E é por isso que a gente foca também na ação e na reflexão. A gente tem que agir e a gente tem que refletir enquanto a gente age, para que não seja uma ação alienada, uma ação que ignora as condições políticas, sociais e econômicas de todos que estão envolvidos no processo de aprendizagem. E aí a gente entra também no Celestin Freinet, e ele prega a principal vertente, principal contribuição que ele traz é a educação pelo trabalho, né? Ele diz que não preparamos homens que aceitaram passivamente um conteúdo, mas cidadãos que amanhã saberão enfrentar a vida com eficiência e heroísmo. Através dessa educação pelo trabalho, né, o Freinet traz a possibilidade da gente, no trabalho, no nosso fazer, através de projetos, através da gente literalmente botar a mão na massa, aprender o que a gente está querendo aprender, né? A gente não é, mais uma vez, conectando um pouco com Montessori, um pouco com Paulo Freire, não é um professor jogando um monte de informação para aqueles alunos, contando que eles vão decorar aquilo e aquilo ali que é aprendizado. Não, a gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que construir o nosso próprio processo de aprendizado enquanto a gente está fazendo. E aí o trabalho é isso, um trabalho que não necessariamente é só manual. Mão na massa, né? Entre aspas, mão na massa.
Também um trabalho manual, é mexer com a horta, né? É mexer com a compostagem, é mexer na culinária, mas é também um trabalho intelectual. Nós, seres humanos, somos dotados de diversas capacidades. E a gente não pode priorizar uma sobre a outra, porque nós só somos completos se nós estivermos movimentando o nosso corpo. Por isso a gente traz muito o esporte para o Will. Se a gente estiver também desenvolvendo cada vez mais o nosso intelecto, com bastante leitura, com bastante possibilidades audiovisuais, principalmente no século XXI, pensando na educação para o futuro. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? E ele diz que esse trabalho tem que estar conectado com a vida, com o meio social. Não adianta a gente desconectar, não adianta a gente pensar naquela escola que está totalmente desconectada da vida real, do que acontece na sociedade. E é por isso que ele pensa muito na formação de cidadãos, ou seja, o que a gente está fazendo no espaço de ensino é sempre pensando que tipo de cidadão a gente vai devolver para aquela sociedade quando ele sair desse espaço de ensino. Então, Célestin Freinet, ele é francês, como eu disse, ele não é contemporâneo de Paulo Freire, ele nasceu bem antes, né, em 1869, faleceu em 1966. Ele é um pedagogo anarquista francês, ele passou por 2 guerras mundiais, né? Então, você imagina a contribuição política que esse homem é capaz de dar para a gente depois de tantas vivências. Ele diz até, né, que ele não foi educado só na escola, que parte da educação dele foi feita na guerra. Então, ele se identifica com a corrente da Escola Nova, que é uma corrente pedagógica que chegou no Brasil, mas só em 1960, mais ou menos, na década de 60, mas eu não vou me aprofundar muito na Escola Nova. Mas ele é anticonservador, ele protagonizou as chamadas escolas democráticas, que, mais uma vez, a gente não vai usar as técnicas necessariamente, os métodos de Freinet, mas tem muitas opções ali na teoria dele, em técnicas pedagógicas que a gente pode adaptar ao nosso conceito, né? E a escola democrática é uma delas, porque a gente acredita na democracia, principalmente nesse momento político que nós estamos vivendo. É muito importante nós nos posicionarmos, né, enquanto membros da UIL, como favoráveis à democracia, mesmo que nós estejamos vivendo desde sempre uma democracia liberal. É muito importante que nós reforcemos a importância da democracia. Ele desenvolveu seu método pedagógico usando o mínimo de materiais didáticos, fruto do seu trabalho em regiões pobres da França. Isso tem muito a ver também com a nossa pedagogia, né? A natureza fornece muito para a gente. Do mesmo jeito que a gente não precisa ir no supermercado e comprar um pacote embrulhado, do mesmo jeito que não faz sentido a gente passar um papel filme numa banana, porque já existe a casca, é a mesma coisa com a natureza e com nossa pedagogia de como é que a gente faz dentro da UIL, né? Tem um documentário de educação que agora eu não... Quando eu sinto que já sei. É um documentário maravilhoso que com certeza nós ainda vamos fazer muitas sessões pipocas e assistimos juntos todos os voluntários, né? Com máscara e álcool em gel. Infelizmente, mas é a situação que a gente está vivendo no momento. E aí tem um educador nesse documentário que ele chega uma hora, ele fala, que o aluno fala assim, mas não tem brinquedo aqui nesse lugar? E aí ele falou assim, olha, quando você for aqui para esse jardim e você não conseguir montar o seu próprio brinquedo, você volta aqui e me avisa que eu vou comprar muitos brinquedos. E ele fala, eu já estou há mais de 20 anos fazendo esse questionamento para vários alunos e ninguém nunca voltou para pedir novos brinquedos. Porque é isso, a natureza dá muito material para a gente. Mas, mais uma vez, porque nós estamos adaptando a nossa realidade política, social, latino-americana, mais especificamente de Saquarema, é muito importante que essas crianças também tenham materiais didáticos que ultrapassam somente aqueles que elas podem criar. Porque são crianças que foram negligenciadas pelo Estado e pela situação política e social do país, e é muito importante que elas tenham autoestima e tenham a capacidade de ter as mesmas oportunidades, né, materiais que muitas outras crianças tiveram. Então, a gente vai, mais uma vez, adaptar e fazer um equilíbrio ali, um equilíbrio crítico, levando em consideração a nossa realidade, que é muito importante a gente não precisar consumir mais do que necessário, usar a natureza ao nosso favor, mas saber também que é muito importante levarmos em consideração
a autoestima que essas crianças precisam, que muitas vezes é sim baseada em realidades materiais. Então, como para Freinet a pedagogia deve focar na formação de um ser social que atua no presente, o professor deve mesclar seu trabalho com a vida em comunidade, criando as associações, os conselhos, eleições, enfim, as várias formas de participação e colaboração de tudo na formação do aluno. Direcionar o movimento pedagógico em defesa da fraternidade, respeito e crescimento de uma sociedade cooperativa e feliz. Isso aí, o Freinet acredita que o professor, mais uma vez, deve levar em consideração o seu trabalho, não só aquele conteúdo que ele tem que passar ali para o aluno, mas a vida em comunidade, trazer um pouco do que poderia ser uma democracia. Isso a gente prioriza muito na UIL, a gente vai fazer depois um treinamento muito legal, umas novidades pedagógicas que são métodos próprios da organização, e ele foca, né, nessa possibilidade da gente associar e fazer eleições e ter um posicionamento político já dentro da escola, porque a escola deve ser como se fosse assim, um protótipo, uma idealização do que seria uma sociedade verdadeiramente democrática, né? E aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse GIF, porque eu achei muito legal. Que o Freinet fala que, para o pedagogo, o ambiente político e social ao redor da escola não deve ser ignorado, né? Pelo educador. Então, é isso que ele está querendo dizer, mais uma vez, trazer os conhecimentos prévios, trazer o ambiente político, social ao redor da escola, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, é por isso que a gente tem que sempre adaptar a realidade de Saquarema, é utilizar a teoria do Freinet, porque a gente está levando em consideração o nosso ambiente, né? E a democracia do amanhã é preparada na democracia na escola. O que não significa que a escola reproduz a democracia. A democracia, do jeito que a gente vê hoje, a democracia como funciona hoje, basta ver, por exemplo, o sistema prisional como funciona no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, é uma democracia falha. Mas a gente pode modificar, a gente pode transformar, formando cidadãos preparados e tendo uma possibilidade de eles enxergarem uma nova forma de democracia na escola. E é isso que ele está querendo dizer, que a escola é uma oportunidade. Nós não somos uma escola, nós somos uma organização de ensino, e é uma oportunidade de a gente demonstrar como seria legal, como seria possível uma nova democracia, para que depois esses agentes de transformação social possam ir para fora desse espaço e modificar alguma coisa, modificar de alguma forma a nossa sociedade. E aí, como que Freire, Freinet e a Organização Educacional Will Garcia se conectam? Eu já falei bastante, eu acho que pelos outros treinamentos e para os próximos também já é possível vocês vislumbrarem muitas oportunidades e possibilidades da gente transpor esses conhecimentos para a nossa organização, para os nossos planos de aula, para os nossos trabalhos, independente de como você for atuar na organização. Mas eu vou detalhar um pouquinho mais agora. Então, a primeira coisa muito importante que Paulo Freire traz para nós, muito pelo seu contato, né, com a classe trabalhadora, por vir de uma realidade pobre, de uma realidade negligenciada socialmente. E aí a gente traz aqui para a nossa realidade. Ajuda ou colaboração? O que nós queremos dizer com isso? Aqui na UIL, nós voluntários não ajudamos ninguém. Nós colaboramos para um processo democrático, um processo onde todos saem ganhando. Os alunos, as famílias e nós. Nós não ajudamos aquele pobrezinho carente. Não é isso que a gente faz. A gente tem uma troca de colaboração, de cooperação. Então, a resposta, né, para quando nós formos para o nosso treinamento presencial, com certeza, colaboração, tá, gente? Nenhum voluntário da UIL vai falar que ajuda o próximo. Não, não. Nós colaboramos em comunidade. Por quê? Paulo Freire diz, ajuda autêntica significa que todos que estão envolvidos ajudam uns aos outros mutuamente, crescendo juntos num esforço comum para compreender a realidade que eles procuram transformar. Apenas através dessa praxis, na qual aqueles que ajudam e aqueles que estão sendo ajudados ajudam uns aos outros simultaneamente, pode o ato de ajudar tornar-se livre da distorção na qual o ajudante domina o ajudado.
Exatamente isso. Como nós vivemos numa sociedade pautada pela luta de classe, como eu já expliquei nos 2 últimos treinamentos, eu faço questão de sempre reforçar aqui nesses treinamentos, porque é muito importante que a gente tenha noção da realidade social que a gente está vivendo e econômica também. Normalmente, a classe social mais alta acredita que simbolicamente, economicamente, socialmente, domina a classe social que está desfavorecida economicamente. Então, não só economicamente, né, simbolicamente e de muitas outras formas, racialmente. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz essa ajuda àquela comunidade carente, né, nós estamos, de alguma forma, impondo uma certa dominação. Como se, falando em português bem claro, eu que sou melhor do que você, que sou mais inteligente, que sou mais capaz, vim aqui te dar uma ajudinha que você tem que dar graças a Deus que você está recebendo. Não é esse o nosso intuito. E se a gente tiver algum voluntário que não consegue acompanhar esse tipo de colocação que está sendo feita aqui, esse voluntário não está pronto para estar com o Will. E isso nós somos bem firmes em relação, porque é muito importante que não haja essa distorção na qual o ajudante domina o ajudado. Tem que ser uma ajuda mútua, simultânea. Luta de classes, mais uma vez, alunos como sujeitos e não como objetos. Normalmente, classes, não somente classes sociais, mas sujeitos sociais, né? Mulheres, negros, indígenas, a população LGBTQIA+, queer, são sujeitos que são tratados sempre como objetos. Como assim? Vão vir muitos sociólogos brancos europeus e vão escrever sobre aquelas pessoas, latino-americanos, e eles nunca vão escrever sobre si próprios, eles nunca vão... É por isso que hoje é tão importante o lugar de fala, é tão importante essa discussão do lugar de fala. Os alunos, normalmente, eles são, muitas vezes, no ensino tradicional, são postos como objetos, ou seja, você é uma caixinha, um objetinho, que eu vou colocar a informação dentro, depois eu vou fechar e você está pronto para sair dessa instituição. Você não é sujeito do seu próprio aprendizado, né? E na organização educacional Will Garcia, nós reconhecemos que a nossa realidade é marcada pela diferença de classes. E uma pedagogia libertadora reconhece a posição subjetiva daqueles mais enfraquecidos, daqueles que sofrem o peso mais grave das forças opressivas. Ou seja, aquele sujeito que está constantemente sofrendo forças opressivas gravíssimas que alteram a subjetividade, que maltratam aquele ser humano, que privam aquele ser humano de um crescimento pessoal, nós temos que observar essa realidade, nós temos que observar essa posição subjetiva sendo totalmente enfraquecida diariamente. O que eu quero dizer com isso? Aquela criança, quando o professor na escola não sabe o nome dela, quando aquela criança não tem oportunidade de fazer talvez um curso de inglês, que ela sabe que outra criança está tendo acesso àquilo, de fazer um esporte, de passar a tarde dela fazendo coisas proveitosas para ela está sendo negligenciada, ela está tendo o potencial dela totalmente privado. E nós temos que reconhecer que existe essa realidade social. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? Então, é isso. A gente tem que começar agora, a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso país, qual é a realidade social e econômica do nosso país e fazer alguma coisa para mudar. Reconhecer que a subjetividade dos nossos alunos está sendo o tempo inteiro atacada por forças sociais e econômicas que querem acabar com as particularidades subjetivas de todos nós, né? É muito importante a gente ter essa noção. E isso só é possível com a ação e com a reflexão que o Paulo Freire traz para a gente, né? E uma ação refletida. Além disso, a gente tem também a contribuição do Freinet. Como é que o Freinet vai ajudar a Will a construir as bases pedagógicas que a gente tem? Então, assim como o Freinet,
a UIL constrói com seus alunos não um corpo pedagógico teórico, mas práticas pedagógicas vivas em nossas aulas. Frenet achava que a escola devia ser aberta à vida, ao meio humano, meio social, e acabar com as antigas relações entre mestre e aluno. Para ele e para nós, a pedagogia só era válida se apoiasse as necessidades do aluno, nos seus sentimentos e nas suas aspirações. Quando a gente vai para uma aula de compostagem, quando a gente vai pegar na terra, sentir, ver o calorzinho do resíduo orgânico fazendo as transformações químicas que faz durante a compostagem, ver no nosso sementário a semente tomando vida, se transformando num brotinho, se transformando numa muda, se transformando num próximo vegetal que vai estar na nossa aula de culinária, isso é uma pedagogia viva. Isso é uma pedagogia viva nas nossas aulas, né? Repare que eu não falei sala de aula, falei nas nossas aulas. A gente não precisa estar preso a uma teoria, mas a gente pode estar preso, a gente pode e deve estar sempre se conectando, se relacionando com práticas pedagógicas, né? Aberta à vida, ao meio humano, ao meio social, que é exatamente isso, é trazer a família no nosso programa Família Parceiro, que vocês vão entender um pouquinho melhor depois, trazer o meio social e acabar com essa ideia de que o professor sabe tudo e vai passar tudo para o aluno. É um aprendizado em conjunto ali, né? E apesar da gente não usar o Frenet ou o Paulo Freire necessariamente aqui para esse treinamento, a gente vai usar muito a metodologia que eles passam, né? Mas para esse treinamento, o objetivo não foi passar isso, né? Foi passar mais as teorias pedagógicas dele, que eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. A gente pode discutir um pouquinho mais no nosso treinamento presencial. A gente vai sim se utilizar de algumas técnicas, principalmente que o Frenet traz, que são, na minha concepção, revolucionárias e que faltam hoje em dia, né? Você vê uma produção de um homem que nasceu em 1800 e tanto, até hoje ser tão necessária, né? E era um homem anarquista, né? Que estava muito à frente do seu tempo. E é importante e é interessante como até hoje as escolas não se atentaram para a importância dessas técnicas. Aulas passeio, né? Ou seja, as crianças terem passeios livres no jardim, conseguir ver, tocar, sentir, cheirar, entender a realidade delas, e a aula ser muito a partir dessa experiência vivida, biblioteca, cantos de atividades, né? Ou seja, alguns outros cantos que não só aquela sala de aula, que são propostos para atividades, como a aula de culinária, como o espaço da jardinagem, como uma aula de artes, como nossas aulas de projeto, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O fichário autocorretivo, ou seja, né, aquela avaliação que não é aquela avaliação totalmente limitada, feita somente no final de um semestre, mas uma autocorreção, né? Se o aluno é o protagonista do aprendizado dele, um fichário de autocorreção, um fichário autocorretivo cai muito bem, né? Para ele ver, pô, eu errei nisso aqui, mas agora eu já estou bem mais avançado. Esse foi o meu erro e agora com esse meu erro eu já aprendi e já tenho mais novos acertos, né? O estudo no meio, fichário escolar cooperativo, são algumas práticas que a gente vai modificar os nomes, talvez, mas que a nossa base com certeza veio de Frenet, o jornal escolar, jornal mural, os alunos já terem a noção de uma democracia informada, mas que adaptando ao século XXI, adaptando à nossa realidade, é uma democracia informada, com críticas fake news, com uma literacia midiática, que é uma coisa que vocês vão aprender no próximo treinamento. Não no próximo, mas mais para frente, nos próximos módulos. Uma teoria, um saber crítico em relação às informações que chegam para ela, não só pelo professor, mas fora também dos espaços de ensino formal, né? O jornal mural, o jornal da escola são muito importantes para as crianças terem noção de como é a circulação de informação na era digital e, em geral, na realidade comunitária dela também. Imprensa na escola, o livro da vida, né? O livro da vida está muito conectado com os campos de atividade, com o estudo do meio, com a aula passeio, que é um espaço para as crianças conseguirem ter mais noção do que elas observaram e botar ali desenhando, escrevendo, de alguma forma expressando o que foi observado, o que foi sentido
e como isso afetou a subjetividade delas. Então, a Will, com certeza, vai contar, por exemplo, com o livro da vida e o texto livre, que acho que faz muita falta, né? Principalmente nesse ensino formal, com a necessidade do Enem. As escolas conteudistas acabam focando muito naquela redação que precisa ter 3 parágrafos, que precisa ter introdução, que precisa em tantas linhas conseguir dar conta. E isso muitas vezes limita a criatividade, né? Então, o texto livre, o desenho livre, é muito importante para a expressão e para o caminho pedagógico daquela criança, né? Um caminho que é individual, que é subjetivo, e às vezes um texto livre pode ser um grande método para aquelas crianças conseguirem uma forma de expressão. Então, essas são algumas técnicas, né, que talvez a gente utilize, talvez a gente mude o nome, dê uma adaptada, mas eu achei importante passar para cá também para instigar em vocês novas ideias para quando a gente for para o treinamento presencial. E, por fim, né, cooperação, solidariedade e autonomia são basicamente as 3 palavrinhas que esses 2 autores importantíssimos para a nossa organização trazem para a gente. Acho que essas aí são as palavrinhas que podem definir muito bem tudo que eu falei até agora e que foram as principais contribuições deles para o Will. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos debater um pouquinho mais na aula presencial, no treinamento presencial. E eu vejo vocês no próximo módulo. Não, no próximo treinamento do próximo módulo. Um beijão. Tchau, tchau.